Olá, amantes da geografia, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio aqui no seu canal Geo e Contextos, comigo, o professor Paulo. O episódio de hoje irá trazer o bioma Caatinga, mas é daqui a pouquinho após a vinheta, não sai daí. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite o momento agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sino das notificações na opção todas para você não perder nenhuma notificação de novos episódios aqui do canal. E também, se você ainda não está participando do sorteio dessa linda camiseta, Geo e Contextos, aproveite também o momento para escrever aí nos comentários: eu quero participar da promoção. E agora, segue o episódio de hoje. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ocupando aproximadamente uma área de 734.478 km². Compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Também ocorre em algumas faixas do norte do estado de Minas Gerais. A Caatinga corresponde então a 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Essa denominação representa as características da vegetação desse ecossistema, cujas folhas caem no período da seca. A Caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação às adaptações climáticas das plantas e animais. Esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagens característicos no clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência, em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima, como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. O clima que compreende a região da Caatinga é o tropical semiárido. Esse clima é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, períodos sem chuva. O índice pluviométrico é abaixo dos 800 milímetros ao ano. As temperaturas são geralmente elevadas, com uma média de 27 graus Celsius, podendo alcançar aí números maiores, superiores a 32 graus Celsius. Durante o período de chuvas, os índices pluviométricos podem atingir os 1000 milímetros ao ano. Já nos períodos mais secos, há uma baixa, chegando aí a 200 milímetros ao ano. As principais características da vegetação da Caatinga são árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca, com exceção de espécies como o juazeiro, que não perdem suas folhas. O cair das folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água, além de diminuir a fotossíntese, para que assim as plantas consigam economizar energia. Outra característica marcante é que as raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período de chuva. Confira agora as principais características da flora e da fauna da Caatinga. A vegetação da Caatinga, também chamada de vegetação xerófila, apresenta características de adaptação ao longo do período de seca e grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas, ou seja, desenvolve-se apenas nessa região. A vegetação da Caatinga apresenta 3 estratos: o arbóreo, com espécies que variam entre 8 a 12 metros de altura, o arbustivo, com espécies que variam entre 2 e 5 metros de altura, e o herbáceo, com espécies com altura abaixo de 2 metros. Algumas espécies de cactáceas, como o mandacaru, apresentam uma característica peculiar. Suas folhas são modificadas em espinhos para evitar que a planta perca água pelo processo de transpiração. Os espinhos são também um mecanismo de defesa dessas plantas, a fim de evitar que animais alimentem-se delas.
Vale dizer também que os cactos que compõem a formação vegetal desse bioma apresentam grande capacidade de armazenamento de água. Há também plantas que apresentam em suas folhas uma espécie de cera para evitar também a perda de água. Outra característica marcante das espécies vegetais encontradas na Caatinga é a capacidade de algumas plantas de realizar fotossíntese e produzir nutrientes, mesmo que não apresentam folhas. Isso se deve ao fato de que essas espécies possuem caule verde com células constituídas por clorofila, que é o pigmento responsável por captar a luz e garantir que organismos consigam produzir seu alimento por meio da fotossíntese. Destacam-se na Caatinga as seguintes espécies de vegetação: as bromélias, o xique-xique, o mandacaru, a embiratanha, a acácia, o juazeiro, a macambira, a maniçoba, o umbu e a mimosa. A fauna da Caatinga é bastante diversificada, mas não tão conhecida, havendo diversas espécies de animais endêmicos. Os animais que se encontram na região abrangida por esse bioma apresentam características de adaptação ao clima, assim como as plantas, como o desenvolvimento de hábitos noturnos, comportamentos migratórios e hibernações, que é a capacidade de algumas espécies de lidar com as condições climáticas hostis desse ecossistema. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga apresenta 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 117 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes e 221 espécies de abelhas. Dos animais encontrados nesse bioma, destacam-se, entre outros, a ararinha azul, o sapo cururu, a onça parda, o macaco prego, o tatu-bola, o preá, o tatu-peba, o jacaré do papo amarelo. E por hoje fico por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. E se você ainda não está participando da promoção ou quer ganhar uma camiseta G com texto, aproveita agora para escrever aí nos comentários: eu quero ganhar a camiseta G com texto. Não esqueça também de curtir, compartilhar e, claro, sempre conectar-se com a geografia, conectar-se com o canal Geo e Contextos aqui com o Professor Paulo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo bioma.